Boa noite, sejam muito bem-vindos à primeira live da jornada aí de Setembro Amarelo da GNTech. Nós vamos conversar com especialistas ao longo do mês de setembro para falarmos um pouco sobre a campanha Setembro Amarelo e a prevenção de suicídio, né, que é um tema tão delicado, mas tão importante para o nosso dia a dia, que a gente sabe que a gente vive numa sociedade hoje que a saúde mental está cada vez mais em foco e que a gente precisa ter mais esse cuidado realmente com a saúde mental, com todas as inovações e evoluções que a gente tem na sociedade, a gente precisa ter também esse cuidado a mais, não é verdade? Meu nome é Samuel Gonçalves, eu sou jornalista, trabalho aqui na GNTech e vou guiar essa nossa conversa de hoje, mas eu não vou levar ela sozinho, né? Eu vou trazer um especialista aqui com a gente para conversar com mais autoridade sobre o tema. Mas antes de convidar ele, vamos entender, né, um pouquinho mais assim do porquê que a gente precisa discutir, precisa falar um pouquinho mais sobre essa campanha, tá? O Setembro Amarelo, ele é uma campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio e a gente vai falar aqui nessa live sobre temas que fazem parte da base dessa conversa, né? Transtornos mentais, saúde mental, rede de apoio, pessoas, né, que convivem com outras pessoas que precisam dessa ajuda. É disso que a gente vai estar falando aqui, sobre como a gente pode ajudar essas pessoas a tomarem as decisões corretas e a procurarem uma ajuda profissional nesse momento tão delicado e tão importante da vida. Tá certo? Segundo a OMS, para vocês entenderem, né, segundo a Organização Mundial de Saúde, mais de 700 mil pessoas morrem todos os anos em decorrência de comportamentos autodestrutivos, né? E para cada caso desses, há tantos, muitos outros que tentam ou pensam, né, nesse caminho. Então, assim, e para falar sobre isso, para falar sobre esses caminhos e sobre essas decisões, a gente não está falando sobre fraqueza, a gente não está falando sobre covardia, a gente não está falando sobre algum erro que essas pessoas cometeram. E se a gente está falando sobre saúde, a gente está falando realmente sobre um tema que muitas vezes é olhado de outras formas, mas que, assim como todo e qualquer problema de saúde que envolve nosso corpo, que envolve nosso bem-estar, a gente tem que procurar uma ajuda profissional para realmente conseguir entender o que está acontecendo, se tem alguma coisa inflamada, se tem alguma coisa que está realmente precisando daquele acompanhamento médico mais próximo, de um tratamento específico. Então, para entender tudo isso, é que eu vou convidar aqui hoje o doutor Paulo Beirão, médico psiquiatra, para conversar com a gente, para a gente entender todas essas frentes, né? O que faz essas pessoas tomarem essa decisão e como a gente pode ajudar elas. Doutor Paulo, seja muito bem-vindo à nossa conversa. Olá, boa noite, Samuel, boa noite a todos que estão participando. Obrigado por estar aqui com a gente nessa noite para falar desse assunto tão importante. É isso aí. Doutor Paulo Beirão, se você puder se apresentar ali para o nosso público, entender de onde você fala, como foi o seu caminho até se tornar médico psiquiatra, assim, para a gente entender mais a sua jornada e o que te trouxe, né, para essa especialidade aí da medicina. Uhum. Então, meu nome é Paulo, tenho 34 anos, eu sou natural de Florianópolis, mas eu fiz a minha formação na Universidade Federal do Paraná, né, e a residência médica também na Universidade Federal do Paraná. E hoje em dia eu atuo numa própria clínica aqui na cidade de Joinville, né? Eu também gosto muito de atuar, né, junto com a terapia cognitivo-comportamental, que eu também tenho pós-graduação. E para mim a psiquiatria ela vai além de só medicação, né? A gente tem que tratar o comportamento, as emoções como um todo. Perfeito. E quando a gente fala do Setembro Amarelo, dessa campanha, é, eu pesquisei bastante antes da gente começar a fazer nossas lives aqui e eu vi muitas opiniões diferentes assim sobre essa campanha, né? Tanto de psiquiatras, como de psicólogos, como de pessoas que fazem parte de grupos de apoio, né? E porque realmente, pelo tema ser muito delicado, muitas empresas aparecem, pessoas que nunca falam sobre saúde mental aparecem nesse mês de setembro para se posicionar e querer ajudar de alguma forma, né? Então, o que é para você, né? Qual a importância para você desse mês aí de conscientização e do Setembro Amarelo, né? Qual é a importância para você? O que é que você acha sobre essa campanha?
Olha, o Setembro Amarelo eu acho uma iniciativa muito válida, né? Porque, em última instância, o que a gente faz como psiquiatra é tentar a prevenção do pior desfecho que pode acontecer na psiquiatria, que é um suicídio, né? E mais do que a gente falar só sobre a prevenção do suicídio, é uma oportunidade para a gente também estar relembrando que prevenção do suicídio não é só prevenir o suicídio, é tratar transtorno mental e também poder falar sobre a promoção da saúde mental antes de chegar nesse estágio final. Então, acho que é uma iniciativa muito válida para trazer à mente das pessoas a importância que é a gente estar falando de cuidar da mente tanto quanto cuidar do corpo. Perfeito. Não, sensacional. Ah, mas vamos lá então. Eu separei algumas perguntas aqui e para explicar para vocês que estão acompanhando a gente, hoje a gente vai trocar uma ideia sobre essa parte mais, como o doutor mesmo comentou, né? A gente não pode só prevenir o suicídio prevenindo ele. Não, a gente tem que tratar essa base para saber com quem a gente está falando, o que está vivenciando, realmente para a gente fazer um cuidado mais amplo, tá? Então, vamos começar, doutor, falando um pouquinho sobre dados recentes que trazem o Brasil como um dos países mais ansiosos do mundo, né? O que pode explicar isso, assim, na sua visão que está no dia a dia, assim, de atendimentos? Bom, é preciso entender que a ansiedade, né, o transtorno de ansiedade, que seria a ansiedade exagerada em proporções que não era esperado para estar sentindo no dia a dia, ela tem um fundo genético, mas ela se manifesta muito com relação ao ambiente que a pessoa está vivendo, né? E eu acho que todo mundo pode perceber que, pelo menos de 2020, da pandemia para cá, né, as condições que as pessoas estão vivendo são condições progressivamente mais estressantes, né? Então, a sociedade como um todo vem percebendo estar passando por um nível de estresse alto, né? Questões socioeconômicas, questões culturais, questões políticas, às vezes, que as pessoas também estão se estressando com isso. Então, é por isso que se entende que talvez a ansiedade esteja crescendo especialmente na nossa população. E quando a gente fala de depressão, transtornos, né, depressivos, segue esse mesmo caminho? Você viu essa mudança mais forte também após a pandemia? Eu acredito que a experiência de consultório de vários colegas, né, é que aumentou muito a procura depois da pandemia, né? Os transtornos depressivos também têm um fundo genético, mas também se manifestam de acordo com o que vai acontecendo na vida do indivíduo, né? E é muito comum a gente perceber que as duas coisas, inclusive os transtornos ansiosos e depressivos, muitas vezes andam juntos, inclusive é comum a pessoa ter os dois ao mesmo tempo. Então, a gente percebe em consultório de que a procura depois da pandemia em diante, aumentou muito, né, pelo atendimento em saúde mental. Perfeito. Você acredita que essa procura, assim, é porque muita gente fala, né, do tipo, ultimamente tá todo mundo depressivo, tá todo mundo muito ansioso. A procura pelo profissional, será que é uma maior maturidade das pessoas a entender que a saúde mental precisa ter mais cuidados? Ou realmente é um momento diferente que a gente vive como sociedade, como o senhor mesmo estava comentando anteriormente, né? Essa é uma boa pergunta. Isso é uma discussão que, às vezes, tem vários estudos que tentam, né, medir como é que era antigamente, né, os níveis de ansiedade, depressão e transtorno mental, mas é importante a gente entender que algumas vezes os dados eles eram mascarados, né? De que se não tem procura, a gente não sabia que existia, né? Então eu acredito que essa incidência de aumento pode ser porque as pessoas estão adoecendo mais, pode ser, ou porque a gente está vendo mais, né? As pessoas estão escondendo menos que elas estão passando por tratamento, que elas estão precisando de ajuda. Então, com a quebra do preconceito também, a gente acaba vendo mais um caso ou que antes não teria visto se as pessoas tivessem muito medo ainda de procurar ajuda. Perfeito. Eu trouxe esses dois transtornos mentais para conversa logo de cara, assim, porque quando a gente está na internet, a gente busca as coisas, a ansiedade e a depressão, elas são o foco, né, quando a gente fala de saúde mental. Ah, mas assim, qual é a relação, assim, entre depressão e ansiedade com o maior risco de suicídio? Ou existem outros transtornos mentais que você acha que precisam também entrar nessa conversa? Na verdade, né, quando a gente fala de risco de suicídio, a gente entende que praticamente todas as tentativas de suicídio, elas ocorrem por conta de um transtorno mental que a pessoa vem apresentando, tá? Então, a gente falar de depressão, ansiedade e suicídio é a gente falar que o suicídio ele tem uma causa. E essa causa, normalmente, é um transtorno mental. É uma doença que está cometendo a pessoa
que façam que ela esteja passando por esse momento difícil, e aí o suicídio ele vem como um sintoma do transtorno, que é possível de tratamento e é possível ser removido com um tratamento adequado. Certo. E quando você fala, então, nesse caminho, né, já que a gente vamos considerar que todo suicídio ele é decorrente de algum transtorno mental. Quais sinais, quais sintomas aí podem servir de alerta, né, para pessoas próximas, né, para familiares, para amigos, colegas de trabalho, inclusive, né, que convivem com pessoas que a gente muitas vezes não sabe do nosso dia a dia, né, que estão sofrendo e passando por momentos como esse de depressão, né, que vivem com transtornos depressivos, que vivem com transtornos de ansiedade. O que a gente precisa estar atento para perceber, né, que tem algo que pode estar levando ele para esse caminho? Acho que primeiro de tudo a gente pensar nos fatores de risco, né? Que além do transtorno mental, certas situações também predispõem a um fator de risco maior à tentativa de suicídio, que seria, por exemplo, a presença de alguma doença crônica, alguma doença incurável que a pessoa possa ter, uma falta de apoio social, né? Mais comum, por exemplo, pessoas que são sozinhas, recém-divorciadas, sem rede de apoio. Isso também são fatores que levam, né, a uma maior risco de tentativa, né, com baixas condições, às vezes, de poder estar buscando ajuda. Então, esses são fatores de risco que a gente deveria estar atento, que se está acontecendo com alguém próximo, a gente tem que ficar de olho nessa pessoa para ver se está tudo bem com ela, né? Mas como suspeitar que isso pode estar prestes a acontecer com a pessoa, como suspeitar que a pessoa está no caminho com pensamentos suicidas, a gente normalmente comenta que prestar atenção nas mudanças de comportamento, né? A pessoa, muitas vezes, ela tem uma mudança de comportamento que às vezes a gente pode ignorar ou pode não dar tanta relevância, que se a gente for rememorar, lá na frente a gente pode perceber que isso era já um indicativo de que alguma coisa não estava bem, né? Então, a pessoa que às vezes está mais abatida do que o habitual, está mais irritada, está mais triste, está mais ansiosa, ou a pessoa pode fazer, em alguns casos, certo tipo de comentário de que eu não queria mais estar aqui, um dia isso tudo vai acabar, eu espero que logo tudo acabe comigo, eu gostaria que isso terminasse logo. Algumas pessoas podem dar a entender mesmo que elas gostariam de morrer e às vezes as pessoas escutam isso e não entendem que pode ser um sinal. Na verdade, um pedido de ajuda de uma maneira velada que a pessoa não sabe como comunicar. Então, tá prestando atenção nesse tipo de sintoma que a pessoa pode estar fazendo, né? Às vezes o consumo, aumento de consumo de substâncias, de álcool, de cigarro, outro tipo de comportamento diferente que a pessoa possa estar tendo em comparação com o seu habitual, que faz a gente suspeitar que ela não está bem, né? E aí que a gente começa a pensar que alguma coisa com essa pessoa não está certa. Eu pergunto sobre isso porque a gente, a gente fica sabendo de casos de pessoas famosas, né, quando acontece. Casos como esse de suicídio de pessoas famosas e tudo mais, que publicam depois vídeos de como eles estavam 2 dias antes, 3 dias antes, até um dia antes, né, de cometer esse ato. E a gente vê vídeo das pessoas sorrindo, a gente vê vídeo das pessoas contentes, em família, com amigos, né? Então, eu pergunto isso dos sinais, assim, principalmente, porque muitas vezes a pessoa não vai estar depressiva ou com, com esses sinais aparentes o tempo inteiro, né? Ela não vai ficar com esses sinais aparentes 24 horas por dia. São realmente momentos que a gente precisa estar com esse ouvido mais, com essa escuta mais ativa, né? Com esse olhar mais delicado, né? Sim, e nesse sentido também, né, de saber ouvir, né? Às vezes a pessoa comunica uma coisa e às vezes por a gente não querer ouvir essa mensagem, a gente não presta atenção nela, né? Não querer pensar no assunto. Mas é importante saber ouvir que às vezes o que a pessoa está comunicando é um sinal de que ela está em sofrimento e poder, nesse momento, estar prestando atenção e fornecendo apoio. Eu acho que é bem naquele caminho que você comentou de conseguir entender as mudanças de comportamento, né? A gente que vive muito com as pessoas, a gente conhece elas, mesmo que pouco, mesmo que de um certo ponto, a gente conhece como as pessoas lidam no seu dia a dia, como as pessoas são no seu dia a dia, né? Então, realmente estar atento a esses detalhes pode ser chave, né, para não deixar comentários como esse que você estava falando anteriormente, né?
não deixar esses comentários passarem como se fosse só uma brincadeira, como muitos dizem, né? Uhum. Perfeito. Uma coisa que me chamou a atenção também sobre saúde mental, e eu falo até pessoalmente falando, né? Eu já estive em quadros depressivos, né? Já fiz psicoterapia nesse caminho, e uma coisa diferente da gente estar num momento difícil, né? Ter um dia difícil, ter uma reunião de trabalho que foi difícil e a gente ficar um pouco para baixo, um pouco ansioso e tudo mais, é diferente, né? Da gente realmente estar vivendo um transtorno depressivo, a gente tá com esse problema de saúde mais aflorado, né? Então, o que você pode falar assim para as pessoas que ainda não procuraram, né, ajuda, ainda não procuraram ajuda profissional, mas que sentem que tem alguma coisa diferente, né, no seu dia a dia? Como elas podem, antes até, muitas vezes a gente fala até de questões financeiras, né, mas antes de procurar ajuda, como é que a própria pessoa ela pode também tentar fazer essa introspecção, entender, poxa, eu estou só tendo um dia difícil, eu estou tendo um momento difícil na minha vida, ou eu realmente já estou tendo um grau aqui de ansiedade que está atrapalhando minha vida, que está me causando sofrimento. Como eu consigo balancear isso para falar, não, realmente eu tenho que parar, preciso de ajuda? Então, isso é muito interessante da gente estar conversando, né? É porque, assim, todo mundo vai ter dias difíceis, né? Todo mundo vai ter momentos difíceis, períodos difíceis na vida. A questão é que quando, às vezes, o período difícil ele é muito intenso ou ele dura muito tempo, aí isso talvez seja um problema. Todo mundo vai ter tristeza, alegria, felicidade, ansiedade, raiva, medo. Só que se eu passo a maior parte do meu tempo triste, a maior parte do meu tempo ansioso, ou eu fico ansioso demais por coisas que não precisaria, ou eu fico triste demais o dia todo, todos os dias, por várias semanas a meses seguidos, isso já é um sinal de que não é normal, né? As emoções, elas têm o seu equilíbrio e o normal é a gente sentir elas quando acontece alguma coisa e aquilo ser proporcional em intensidade e em duração ao que aconteceu. Agora, se a gente tem uma emoção que está desproporcional, ou seja, ela acontece o tempo todo, acontece em momentos que não deveria, acontece numa intensidade muito grande, é um sinal de que pode ter algum tipo de desequilíbrio emocional e que aí seria interessante estar procurando o atendimento, né? Nesse sentido, a gente também, né, sempre comenta que vale a pena buscar ajuda, às vezes, e ver que não é nada, do que às vezes a gente ficar sofrendo, né? Um outro ponto que tem que sempre que levar em consideração é o que isso está me incomodando. Por exemplo, se eu começo a deixar de conseguir sentir prazer na minha vida, deixar de conseguir fazer as minhas atividades habituais, deixar de conseguir trabalhar normalmente, de interagir socialmente normalmente, é um sinal de que já está ficando um pouco mais grave. Aí é hora de procurar a mesma ajuda. Não necessariamente a pessoa vai entrar com medicação, mas está passando por uma avaliação para poder estar ouvindo de um especialista, né? Que mudanças a gente podia estar fazendo na vida para tentar ter uma vida com mais qualidade, para tentar ter uma vida emocionalmente mais saudável. Muito bom. Eu acho que uma parte que tu comentou ali faz muito sentido assim para mim, que é não, cara, se tu tá na dúvida em algum nível de que tu tá tendo dificuldades na vida e tudo mais, já procura apoio, né? Já procura aquela ajuda profissional. Não esperar a gente chegar num ponto que muitas vezes a gente nem vai ter essa força de vontade mais, nem vai ter mais essa condição de procurar ajuda profissional, né? A gente já vai estar um pouco mais afastado dessas decisões mais conscientes, né? Então, procurar ajuda o mais cedo possível realmente deve ser o melhor caminho, né? O caminho ideal, vamos dizer assim, mas a gente sabe que nem sempre é tão fácil. Aproveitando e falando disso, muito a gente vê sobre questão de rede de apoio, falando agora, né, de familiares e amigos, a gente vê bastante gente falando sobre a questão da dificuldade, dessa linha tênue entre até onde eu estou sendo o bom amigo, até onde eu estou sendo um familiar preocupado e em que momento eu posso estar passando de uma linha aceitável, vamos dizer, e me metendo na vida do outro, algo do tipo. Qual dica você dá assim para familiares e amigos que para eles conseguirem ter essa conversa não, né? A gente sabe que não é um momento só que vai resolver toda a questão,
mas qual dica que você dá para que amigos e familiares tenham esse jogo de cintura um pouco melhor para lidar com momentos como esse, conseguir conversar sem se tornar uma coisa muito invasiva, muito intrusiva, assim? Eu acho que mais do que o que fazer é como fazer, né? É a maneira de abordar o assunto, né? Que a gente sempre orienta que quando vai conversar sobre esse assunto, conversar com empatia, conversar estando disposto a ouvir. Não é aquela coisa de que a pessoa começa a falar e a gente logo dá uma solução e logo fala alguma coisa para resolver o assunto, certo? A gente ouvir e ouvir, entendeu? Não só escutar, mas prestar atenção no que está sendo dito, né? E a gente às vezes sempre orienta de começar expondo o que você está percebendo, né? Por exemplo, como a gente tinha falado antes, olha, eu percebi que o seu comportamento mudou, né? Você está fazendo esse tipo de frase, eu estou um pouco preocupado com você por conta disso. Se tem alguma coisa que a gente possa estar fazendo para ajudar, né? Se colocar à disposição para ouvir, para ajudar de alguma outra maneira, né? Que pode ser, às vezes, ter algum tempo de qualidade junto, pode ser, às vezes, envolver essa pessoa em atividade de lazer, pode ser, às vezes, indicar um médico, um psiquiatra, um psicólogo para essa pessoa, né? Em caso mais grave, até ir junto, marcar e levar na consulta uma pessoa que acha que está precisando de uma ajuda mais significativa. Então, acho que está envolvendo nessa rotina e mostrar a sua preocupação que você se importa, que para você essa pessoa tem valor e que você não gostaria que coisas ruins estivessem acontecendo com ela. Então, está disponível, mas não sem estar cobrando, entende? Sem ser de uma maneira mais hostil. Falar isso com um ponto de vista de querer ajudar mesmo. E ainda nesse tema, você acredita que sim, que é papel da família, que é papel dessa rede de apoio, a gente, por exemplo, entender em determinado momento que, não digo só de fazer a indicação de procurar um profissional, mas de até, vamos dizer assim, fazer uma intervenção realmente e já conversar com um profissional antes para tentar, num caso mais grave que eu digo assim, né? De já conversar com um profissional antes de conversar, do profissional conversar com essa pessoa que está precisando, né? Para que o próprio profissional consiga entrar em algum momento específico nessa conversa, porque eu acredito que seja um passo ainda mais difícil, né? Um passo mais difícil que a questão familiar e questão de amigos, que tem uma proximidade e tudo mais, que tem essa dificuldade a mais quando a gente fala de entrar um acompanhamento profissional. O ideal é primeiro não deixar ficar grave, né? Isso é de Sim, tudo. Existem casos graves que às vezes levam até internação, como qualquer doença, né, médica, uma pancreatite, uma diabetes, uma pressão alta precisa de ser internado, né? Mas o ideal é procurar ajuda antes de ficar grave. Isso é sempre bom a gente estar esclarecendo para todo mundo entender, né? A orientação é sempre válida, né? Se às vezes está com receio de levar, não custa vir uma consulta, né? Nem que faça uma consulta só com o familiar primeiro, só com a pessoa próxima primeiro, e depois, num segundo momento, traga o paciente em si, né? É sempre bom a gente estar se informando com clareza com alguém que entende do assunto. Mas também, assim, tem que lembrar que o psiquiatra, o médico, enfim, o psicólogo, qualquer profissional de saúde mental só vai poder diagnosticar e prescrever um tratamento após a avaliação direta do paciente, né? sim. Então, é importante também que o paciente seja visto, que ele tenha contato com o profissional, que ele pegue confiança no profissional e que aí eles possam estar conversando sobre as dificuldades que vem tendo e aí está traçando um plano de tratamento. Perfeito. Uma coisa que me pegou muito quando eu estava fazendo a pesquisa para o Setembro Amarelo foi em relação ao TikTok. Na GNTech, a gente cria conteúdo para as redes sociais, fala de saúde mental, fala sobre medicamentos e afins. E quando a gente fala muito sobre um assunto, esse mesmo assunto ele volta para a gente em formato de conteúdo nas redes sociais, né? E assim, o TikTok ele é uma grande comunidade, assim, onde as pessoas comentam muito no conteúdo de outras pessoas, mesmo quando não conhecem e tudo mais. E o número de conteúdos de pessoas falando sobre, não falando sobre saúde mental, mas falando sobre realmente o momento muito fundo do poço em que se encontram, eu achei realmente assustador até, né? Porque a gente sabe, que
eu não trabalho dentro da área, mas na GNTech a gente tem contato com muitos psiquiatras, a gente fala muito sobre saúde mental, então a gente fica vendo muito conteúdo sobre isso. E a gente entende, sabe, que quando a gente fala de tratamento para a saúde mental, ainda tem muito estigma, ainda tem muito tabu em cima disso, né? E quando eu abro o TikTok, parece que é um lugar onde as pessoas falam sobre esse tema de uma forma muito livre. E eu não estou falando isso positivamente, tá? Eu estou falando isso até com uma preocupação, porque as pessoas falam do tipo, realmente, eu não sei se eu vou aguentar mais uma semana, eu não sei se eu vou aguentar mais tempo. Só transferindo, né, essa nossa conversa que a gente está tendo aqui, que a gente está falando de amigos e familiares e tudo mais, como a gente pode levar essa nossa preocupação, né, de rede de apoio, vamos dizer assim, para o meio digital, sabe? Porque está cada vez mais forte nas redes sociais a produção de conteúdo de qualquer coisa. E as pessoas falam disso como se fosse realmente uma coisa muito simples e muito natural. Tipo, poxa, tentei, não consigo mais. E sabe, como se fosse realmente um momento muito de fim, assim, de decisão. Então, como a gente pode transferir essa nossa conversa para um meio digital? Como a gente pode transferir isso para um local digital onde as pessoas se escondem e postam qualquer coisa? Como é que a gente consegue trazer essa importância dessa conversa sobre saúde mental para o meio digital? Eu acho que primeiro as pessoas têm que tomar cuidado com que tipo de conteúdo elas publicam, né? Saber distinguir a vida pessoal da vida online e pública e que tipo de conteúdo elas consomem, né? Também tem certo tipo de conteúdo que não deveria se dar margem para aparecimento, né? Existe maneira de ser comunicado e eu acho que tem que ser procurado informações de qualidade, né? De instituições bem estabelecidas, de confiança, né? Pessoas que têm uma autoridade para estar falando sobre o assunto. A gente não tem que basear o nosso diagnóstico, nossos sentimentos sobre que qualquer pessoa pode estar fazendo na internet, até porque a gente não sabe até que fundo as coisas são verdade ou não são, até que fundo as coisas são para ganhar like, até que fundo não são. Então, primeira recomendação é a gente conseguir distinguir a vida real da vida online, né? E segundo, que se a gente vai estar consumindo esse tipo de conteúdo, se a gente quer procurar no TikTok, nas redes sociais, a gente procurar de instituições sérias, procurar de profissionais que fazem um trabalho bom sobre esse assunto, né? Agora, se tem um colega seu, por exemplo, que fica colocando esse tipo de situação na internet, eu acho que vale a pena chamar para conversar, né? Porque é uma comunicação de que algo não está bem, né? Depois a gente fica preocupado se a gente vê um vídeo de que a pessoa falou alguma coisa e essa coisa acontece com a pessoa. Então, é sempre bom também ficar atento de que às vezes pode ser um desabafo que a pessoa não consegue fazer pessoalmente e aí poder estar acionando os outros de uma maneira indireto, né? Então, também se a gente ouve de alguma pessoa próxima e querida da gente esse tipo de comportamento em rede social, a gente também pode trazer isso para a vida real, né? E perguntar o que está acontecendo, se está botando esse tipo de conteúdo online. Perfeito. Mas não de uma maneira agressiva, que nem eu falei antes. Aham. Só para ter certeza. Sim, sim, com certeza. Doutor Paulo, para finalizar, a nossa próxima live, na próxima semana, a gente vai falar mais sobre tratamentos para transtornos psiquiátricos, né, dos desafios, né, dos desafios de tratamento. A gente vai falar sobre medicamento, sobre a questão de abandono de tratamento. Então, vamos entrar um pouquinho mais a fundo nessa conversa. Já vamos conversar com outro psiquiatra para falar sobre isso. E para finalizar, então, quais são hoje, né, para a gente se preparar para a próxima live aí, quais são hoje as possibilidades de tratamento que a gente tem disponíveis, né, para as pessoas entenderem assim, tá, é a psicoterapia, é medicamento, como é que funciona esse caminho aí dentro dos cuidados? Tá. Primeiro de tudo, o tratamento em saúde mental, ele envolve um tratamento em saúde geral, né? A gente tem que, ao falar de saúde mental, a gente tem que também falar de uma saúde geral boa como um todo, uma saúde física boa, rotina de sono adequada, alimentação adequada, prática de atividade física adequada, hidratação adequada. Isso também faz parte de saúde mental, né? Os tratamentos em psiquiatria e em saúde mental como todos, eles podem ser feitos dessa maneira, às vezes em quadros mais leves, só com mudança do estilo de vida,
né, já pode ter uma melhora. Existem diversas linhas de psicoterapia, algumas têm foco em mais certos tipos de transtorno, outros têm focos em mais outros tipos de transtorno, que também são muito úteis e muito válidos para tratamento de transtorno mental, né? E existe também o papel das medicações que entra com um fim específico, né? Eu vou medicar essa pessoa para melhorar tal sintoma, né? Para melhorar esse aspecto, para aí permitir com que ela possa fazer, às vezes, as mudanças de estilo de vida que vão ser o que vai realmente promover uma melhora a longo prazo, né? O maior desafio que eu acredito que a gente tem hoje em dia no tratamento da saúde mental é, na verdade, o preconceito, né? O preconceito de buscar ajuda e o preconceito de seguir o tratamento. Muitas pessoas são resistentes a fazer o tratamento e isso acaba que, de uma maneira, fica ruim para elas a longo prazo. Então, acho que o que a gente tem de tratamento disponível é isso: mudança de estilo de vida, uma vida mais saudável como um todo, as psicoterapias e também a medicação de uma maneira pontual quando a gente deseja melhorar algum sintoma de uma maneira mais química, mais incisiva diretamente. Perfeito. Muito obrigado, Dr. Paulo. Obrigado pela sua participação aqui com a gente. Essa é a primeira live das 3 que a gente vai fazer ao longo do mês e a gente sempre vai estar convidando as pessoas a entender um pouquinho mais, se informar um pouquinho mais, porque a gente sabe que a vida ela é diária, né? É todo dia, é toda hora, é muita informação na nossa frente. Então, para a gente estar mais atento e saber o que fazer sempre que possível. Muito obrigado por todas as informações, por toda a conversa. Foi muito bom trocar essa ideia contigo. Obrigado por terem participado. Espero que tenha sido esclarecedor essa conversa que a gente teve. E vamos ficar atentos para os próximos episódios que vão ter também nas outras semanas. Tá certo? Então, todo mundo que estava acompanhando a gente, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela sua atenção. Qualquer dúvida, qualquer pergunta para as nossas próximas lives, envia para a gente, tanto aqui na live mesmo, nos comentários da live, quanto nas nossas redes sociais, como Instagram, Facebook, no próprio YouTube, que, como eu falei, a gente vai falar sobre os desafios do tratamento em saúde mental na nossa próxima live, que vai ser no dia 17 de setembro, às 19 horas. Tá certo? Então, manda suas dúvidas, pergunta aqui que a gente vai ter mais um médico psiquiatra especialista aqui para conversar com a gente, tirar todas as nossas dúvidas e trazer informação e conhecimento. E lembrar que nosso principal objetivo aqui é falar sobre saúde mental salva vidas. Então, vamos aprender e vamos botar em prática isso no nosso dia a dia para ajudar cada vez mais pessoas próximas ou não do nosso ciclo, tá certo? Muito obrigado a todos, muito obrigado, Dr. Paulo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, até mais.